O inferno é lugar de prisões, como grilhões e cordas. Segundo Samuel 22:6 diz: Cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Salmos 18, verso 4 diz: Cordéis da morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Torrente significa enxurrada de água. Salmo 18, verso 5 diz: Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. O que tem no inferno é laço de morte, onde as almas sofrem dores de morte, são retalhadas, mas não podem morrer. Provérbios 5:22 diz: Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com corda do seu pecado será detido. Jó 36, verso 8 diz: E se estão presos em grilhões e amarrado com cordas de aflição, no verso 9 diz: Então lhe faz saber a obra deles, e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. Salmo 116, verso 3 diz: Cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Cordas do inferno cercaram, e a angústia do sofrimento do inferno também. O que aconteceu com essa pessoa? Aperto e tristeza. Salmo 105, verso 18 diz: Cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferro. No inferno tem grilhões que prendem os pés e as mãos das pessoas. O inferno é um lugar de prisão. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 4 diz: Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo final. Essas prisões são dos anjos que pecaram, eles estão em prisões temporárias até o juízo final. As almas também estão em prisões temporárias. Quem está lá são todos que viveram uma vida de desobediência. Aqueles que infringiram as leis divinas e viraram as costas para os mandamentos de Deus. Jó, capítulo 12, verso 14 diz: Eis que ele derriba e não se reedificará, e a quem ele encerra não se abrirá. Está falando de prisões. Quem Deus encerra na prisão não se abrirá. Na terra existem várias leis. Tem a lei do Estado, tem a lei federal, a lei criminalista, a lei do trânsito e outras leis. Não só no Brasil, mas o mundo está repleto de leis, porque existem leis terrenas, porque o ser humano não tem limite. Vivemos em um mundo onde a iniquidade aumenta a cada dia, e se não fosse as leis e as polícias para cumprir as leis, os ladrões entrariam em nossas casas para roubar. Imagine um mundo sem polícia e sem leis, seria uma baderna. Mesmo com as leis, tem muita morte, roubo e destruição. Imagine sem elas. Um bandido trafica, ele é preso porque infringiu a lei. Um ladrão rouba, é preso. Um assassino matou, infringiu a lei. Eles são presos e ficarão aguardando o seu julgamento. Qual será a sua pena? Falando sobre prisões, no livro de Jonas, ele viveu uma experiência no ventre de um peixe, como se estivesse no inferno. Muitos dizem que o ventre do peixe tem nada a ver com o inferno. A única diferença é que não tinha fogo e enxofre, mas o estado de prisão é o mesmo. Jonas se sentiu perdido, abandonado, preso e solitário. Gritava e ninguém ouvia. Pedia socorro e ninguém socorria. Clamava a Deus e ele não respondia e nem livraria. O mesmo sentimento de não ter mais esperança que uma alma sente no inferno, Jonas sentiu também. Jonas capítulo 2, verso 2 diz: E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei, e tu ouviste a minha voz. Deus deixou Jonas sofrer um pouco e se arrepender de sua rebeldia. Só depois que Deus respondeu a ele, Jonas estava ali porque desobedeceu a Deus.
Ele infringiu a lei de Deus. Deus mandou ele em uma missão, ele não foi. Jonas era profeta de Deus e estava em prisão. Nesse versículo é a prova que o crente pode ir para o inferno por desobediência. A Bíblia é a boca de Deus, sua palavra é sua voz. Se a Bíblia fala, não faça isso, e nós fazemos, quebramos a sua lei. Se a Bíblia fala, faça isso, e nós não fazemos, estamos infringindo a sua lei. E se não obedecermos a sua palavra, não importa se é presbítero, diácono, evangelista, pastor, missionário, profeta, bispo ou apóstolo, vão para o inferno. Jonas, como profeta de Deus, foi castigado. Jonas capítulo 2, verso 4 diz: Lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Jonas está falando como uma alma condenada. Fui lançado da sua presença. Essa palavra lançado da sua presença significa que a presença de Deus não haverá. Quando Deus retira a sua presença da vida de uma pessoa, significa que essa pessoa morreu para ele e foi entregue para os demônios. É o que acontece no inferno, não há presença de Deus naquele lugar. Jonas se sentiu desprezado e lançado fora da presença de Deus. E Jonas disse: Será que um dia verei o templo da santidade de Deus? Está falando da casa de adoração. No verso 5 de Jonas 2 diz: As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. No inferno tem vários tipos de tortura que cercam a pessoa, rodeiam a pessoa. Não há como ter paz e descanso. No verso 6 diz: Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Jonas diz: Desci até aos fundamentos dos montes, ou seja, para baixo da terra. Os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, ou eternamente. No inferno há cadeado, há ferrolho que prende as almas. Até a porta do inferno é trancada, se não fosse as almas sairiam. Apocalipse 1, verso 18 diz: Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Só Jesus que tem a chave do inferno. Ele é o único que pode tirar as almas dali. Ele é quem tem a chave da porta do inferno. Voltando para o versículo 6 de Jonas 2. E tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Jonas agradece a Deus dizendo: E tu livraste a minha vida da perdição. Quem cai no inferno está perdido, porque é um lugar de perdição, porque não existe um caminho de escape, um caminho de saída. Por mais que uma alma tente fugir do inferno, nunca achará saída, vai se perder dentro de um lugar desse. Só Jesus para livrar a alma da perdição, mas não há mais chance. Hebreus capítulo 9, verso 27 diz: Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrenta o juízo. Morreu, o corpo volta ao pó, e o espírito vai ficar aguardando o juízo final, em algum lugar, ou o inferno, ou o céu. Jeremias 52, verso 11 diz: Arrancou os olhos de Zedequia e o amarrou com duas cadeias de bronze, e o rei da Babilônia o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até o dia da sua morte. Zedequias foi preso, amarrado com cadeias, levado e encerrado na prisão até o dia da sua morte. Ele ficou preso até o dia da sua pena, que é a morte. Estava cego, arrancaram seus olhos. Ele foi torturado antes de ser preso. Isso acontece no inferno. As almas, ao chegar lá, sofrem vários tipos de tortura. São amarradas com corrente e encerradas em prisões, esperando o dia da sua morte, que é o dia do julgamento, que é a sua verdadeira pena. Apocalipse 20, verso 14 diz que o inferno foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Essa morte, que é a segunda morte, não significa que as pessoas do inferno vão morrer e acabar tudo.
eles vão sofrerem eternamente. Não vou explicar nesse vídeo sobre a segunda morte, apenas vou relatar sobre o inferno. Nos próximos vídeos farei um vídeo falando sobre a segunda morte.